Fala pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um curso e mais uma aula aqui do Ciência Descomplicada. É um prazer enorme estar com todos vocês. Eu sou o professor Danilo, tá? Estamos aqui mais uma vez conversando um pouco sobre ciência, sobre pesquisa. E é sempre um prazer ter cada um de vocês aqui no nosso curso, aqui no nosso canal do YouTube. E falar nisso, né? Se você está assistindo essa aula, esse vídeo, e ainda não é inscrito, então, por gentileza, se inscreve, deixa aí o seu like, que aí é grátis, o curso também é grátis, e o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal me ajuda demais, tá ok? Então, o curso, tá, que nós vamos iniciar hoje, temos 2 dias aí de curso, muito bom, né? Um material aí trabalhado com bastante carinho, especialmente para vocês. Temos 2 dias de curso, basicamente hoje e amanhã. Tá? A aula de hoje é um pouco mais introdutória. Na aula de amanhã vamos ter uma perspectiva um pouco mais prática, mas é um curso bem completo para quem deseja aprofundar os seus conhecimentos aí na análise qualitativa, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Eu acredito que cada um que está aí assistindo é porque tem interesse na pesquisa, tem interesse na ciência e tem interesse por pesquisa qualitativa, né? Nos últimos dias, nos últimos tempos, principalmente no ano de 2020, muito foi falado sobre a importância da pesquisa, né, de uma maneira geral. E muito foi falado sobre pesquisa quantitativa, né? Números, estatística, gráfico. E aí eu notei que o pessoal esqueceu um pouco, né, da pesquisa quali. Mas a pesquisa qualitativa, ela é tão importante quanto a pesquisa quant, né? Ela é muito importante aí de acordo com os objetivos a que ela se propõe a descrever, como nós vamos notar aqui na nossa aula, tá? Só para esclarecer algumas coisas, tá? Então, os avisos iniciais, antes de eu começar a minha aula, assim como sempre, aqui tem o link para você deixar aí o seu e-mail e o seu nome completo para a gente estar enviando o certificado do curso, tá? Então, não se preocupem que eu não vou estar enviando e-mail para vocês de propaganda, nada, é só para vocês realmente receberem um certificado, tranquilo? E basicamente isso. Tá, e assim, o nosso curso sempre é assim, sempre bastante tranquilo. A gente sempre envia os certificados corretos. Por gentileza, preenche com o seu nome e o seu e-mail correto, tá? Como eu sempre falo, se infelizmente você preencher com o seu e-mail correto, o certificado não vai chegar no seu e-mail, tá? E aí vai ficar um pouco complicado depois do curso a gente fazer esses ajustes. E se você escrever seu nome errado também, o certificado ele vai com o nome errado, porque aí eu não tenho como mudar de um por um e aí procurar o certificado especificamente. É muito trabalhoso, tá ok? Então, coloca aí seu nome correto, seu e-mail correto. E assim, eu gostaria de esclarecer, já começando aqui a nossa conversa, porque quem já me conhece sabe que eu sou bastante objetivo, né, nas minhas falas. Eu gosto de dar bastante informação, entregar bastante conteúdo e ser bastante objetivo, porque tempo é uma coisa importante. Então, assim, o nosso curso, eu pensei esse curso de análise qualitativa, não foi para falar o mais no mesmo, né? O que eu quero falar com isso, né? Quase que não sai agora. O que eu quero dizer com isso? Que esse curso, ele não é pensado para nós falarmos daquelas coisas clássicas de análise qualitativa, né? Eu não vou ficar falando aqui sobre questões filosóficas, que vamos analisar sentimentos. É claro que a análise quali ela tem esse objetivo, mas eu não vou entrar muito na teoria, né, na questão da onde vem a pesquisa qualitativa, essa questão de definições. Então, com exceção da aula de hoje, a aula de amanhã ela é bastante prática, então eu vou mostrar algumas perspectivas bem práticas para vocês e, claro, inovadoras, porque eu acho que grande parte das pessoas que estão aqui conhecem um pouco da análise, né, qualitativa, algumas técnicas, né, que o pessoal acaba chamando pelo nome do autor, né, que fala sobre aquilo, como é o caso da análise de conteúdo, né, que muito se fala sobre Bardin e Menail, a gente vai falar aqui um pouco.
mas eu não vim trazer uma perspectiva muito teórica, né, para vocês, como normalmente o pessoal faz em cursos de análise qualitativa. Então eu quis trazer para vocês uma análise inovadora. O que é que o pessoal está analisando agora e o que é que você precisa literalmente colocar no seu trabalho, no seu artigo científico, para que haja uma geração, tá, de um conteúdo bom, de um artigo que ele seja publicável. Porque grande parte das pessoas que fazem pesquisa qualitativa, infelizmente, não conseguem publicar o seu artigo científico. E às vezes as pessoas acham que o artigo está mal feito, né? Mas às vezes é porque você não pensou direito nas estratégias da escrita desse artigo científico. Então, antes de nós iniciarmos, né, essa parte prática, eu preciso lançar algumas bases para vocês, que é justamente a aula de hoje. E claro, como eu disse, essa base que a gente vai trabalhar hoje, eu não vou falar para vocês sobre um processo dedutivo, indutivo, porque esses conceitos, pessoal, sendo bem sincero para vocês, o conceito em si ele não vai importar muito para que você desenvolva de uma maneira efetiva o seu artigo, né, o seu estudo aí qualitativo. E é claro que o estudo qualitativo ele é muito importante, só que algumas pessoas acabam não realizando de uma maneira adequada e isso prejudica um pouco no processo de publicação. Então, assim, a nossa programação basicamente hoje, né, que é o primeiro dia, nós vamos olhar alguns aspectos introdutórios. Então, eu vou falar aqui de pesquisa qualitativa, alguns erros que as pessoas cometem quando vão realizar pesquisa qualitativa. E na aula de amanhã a gente vai realizar uma perspectiva mais prática. Como é que você vai realizar essa análise propriamente dita, como é que você deve escrever o seu artigo científico de uma maneira geral. Tá? É bom nós pensarmos que a estrutura de um artigo qualitativo ele é semelhante à de qualquer outro que você vai escrever. Então lá tem uma introdução, tem um objetivo, tem um método, resultados, discussão e a parte de conclusão, né, ou considerações finais. Mas a gente vai falar na aula de amanhã. Mas a análise qualitativa ela diz respeito principalmente à questão de análise de dados, como você vai coletar e trabalhar consequentemente com esses dados e está demonstrando ele aí nos seus resultados. Então isso basicamente é análise qualitativa. Então hoje nós vamos trabalhar com alguns aspectos introdutórios, né, informações importantíssimas para você não deixar de lado na hora de estar elaborando o seu estudo aí qualitativo e consequentemente estar publicando ele. Então são dicas de ouro, tá, que vocês não veem em nenhum curso aí, inclusive pago. A gente está colocando de graça aqui, né, aqui no nosso canal do YouTube. Então deixa um joinha aí, deixa um like se você gostar da aula. Tranquilo? Então sem mais delongas, vamos iniciar propriamente o nosso curso. E aí, pessoal, primeiramente, né, eu gostaria de falar com vocês sobre algumas características do estudo qualitativo, porque as pessoas, principalmente quem faz mais estudo quantitativo, eu particularmente trabalho mais com estudo quantitativo, mas eu oriento, né, estudos qualitativos, de orientandos de TCC, monografia, né, enfim. Então, o estudo qualitativo ele tem uma importância sim, diferentemente do que as pessoas pensam. O estudo qualitativo ele tem uma importância, claro, diante dos objetivos às quais eles estão inseridos. Então, a pesquisa qualitativa, a ideia principal dela é pesquisar sobre ações, comportamentos, valores, opiniões, né, de coisas ou normalmente de pessoas, de uma forma geral. Então, é claro, a pesquisa qualitativa ela não gera tanta evidência científica quanto uma pesquisa quantitativa, porque cada uma tem suas características. Mas aqui, por exemplo, na aula de hoje, você vai ver algumas coisas que você pode fazer, que eu tenho certeza que poucas pessoas já escutaram isso, que pode ser realizado dentro de uma pesquisa qualitativa, que você pode estar fazendo para gerar uma evidência científica e, consequentemente, estar tornando esse seu estudo qualitativo mais publicável, tá? E mais bem elaborado. Então, geralmente, quando as pessoas, por exemplo, querem analisar a percepção, né, de profissionais, de um grupo de pessoas sobre um determinado aspecto, então é realizada uma pesquisa qualitativa, porque você vai analisar a percepção, você vai observar o comportamento das pessoas
em relação a um determinado tema, a opinião delas, quais as ações dessas pessoas em um determinado contexto. Então, geralmente, esses são os objetivos de uma pesquisa qualitativa, né? E aí ela serve principalmente, para que a pesquisa qualitativa ela é mais direcionada? Então, ela serve basicamente para gerar hipóteses, para, por exemplo, desenhar e validar questionários, analisar resultados subjetivos. Por exemplo, na pesquisa quantitativa, são usados instrumentos de coleta de dados, que são validados em vários casos. Então, esse instrumento de coleta de dados, ele foi elaborado, ele foi pensado. E você acha por onde que ele foi elaborado? Ele foi elaborado através de uma pesquisa qualitativa. De onde você acha que vêm as hipóteses, normalmente de grandes estudos que são realizados, inclusive estudos quantitativos? Eles são gerados a partir de um estudo quali. Então, o estudo qualitativo ele tem uma importância fundamental na ciência. Então, não se engane, tá? A pesquisa qualitativa ela tem uma importância muito importante no contexto, nas diversas áreas. Ciências humanas, sociais, né? No direito, na filosofia, na saúde, né? Inclusive, em que várias pessoas realizam pesquisa quali. Mas aí você tem que tomar alguns cuidados, né? Que eu vou já falar para vocês, para que o seu tiro não saia pela culatra, né? Você acabe não fazendo ali o mais do mesmo e acabe não publicando o seu artigo científico, que é o que você quer. Então, assim, para coleta de dados, né, de pesquisa qualitativa, normalmente a gente usa, né, um instrumento de coleta de dados não estruturado, que são basicamente aquele tipo de entrevista, por exemplo, que você pode chegar para a pessoa e dizer, ó, fale disso, comente sobre a vacina, né, para o Covid-19 agora atualmente. Então a pessoa vai fazer uma série de comentários, aquelas falas você vai pegar aquelas falas, né, tabular elas em algum local, e eu vou já falar disso, e aí você vai analisar elas, tá? Então basicamente é assim. Ou normalmente você tem uma entrevista semi-estruturada, em que você tem uma pergunta mais direcionada, né? Qual a sua opinião sobre a vacina? Qual a sua opinião sobre a economia atual? Qual a sua opinião sobre alguma coisa, né? Então, ela quer saber uma opinião, um comportamento de uma pessoa, um valor sobre aquele determinado tema. Então, em pesquisa qualitativa, normalmente são utilizados instrumentos de coleta de dados não estruturados ou semi-estruturados, né? Os chamados semi-estruturados. Um instrumento mais estruturado, aquelas questões de marcar mesmo, elas são usadas lá na pesquisa quantitativa, mas nada impede que você possa estar colocando também na sua pesquisa quali, né? Algumas perguntas de sexo, idade, né? Você pode estar perguntando aí nessas vertentes. E aí uma questão importantíssima, né? Já cutucando a ferida mesmo, tá? Já indo assim no centro da coisa. Porque, como eu disse aqui, o nosso curso ele não é para falar mais no mesmo, porque saber o que é uma pesquisa qualitativa, né? Conhecer aqueles métodos que são comuns de Bardem, Nail, análise de conteúdo, Lefebvre, né? Que nós vamos falar na aula de amanhã, mas isso daí você pode estar consultando, né? Em algumas literaturas aí que são clássicas em relação a esse tema, mas nós vamos estar vendo como analisar, tá, esses dados, especialmente na aula de amanhã. Mas já indo assim nos pontos principais, onde normalmente as pessoas erram e pecam, que é nesse ponto que eu gostaria de chegar com vocês. Um dos primeiros é a questão, por exemplo, da amostra, né? Às vezes as pessoas vão fazer pesquisa qualitativa e aí às vezes as pessoas acham que eu vou fazer uma entrevista, então eu entrevistar 5 pessoas tá bacana, tá legal. Entrevistar 10 pessoas, então eu acho que tá legal. Então as pessoas normalmente trabalham assim, não é bem assim que funciona. Eu sei, claro, que a pesquisa qualitativa normalmente ela trabalha com uma amostra. Primeiro, o que é uma amostra, né, Danilo? Imagina que você vai realizar um estudo, né? Vai entrevistar pessoas de uma profissão. Imagina que você vai entrevistar um grupo de enfermeiros. E aí lá no hospital você tem, sei lá, 200 enfermeiros, que é a sua população. E aí você vai pegar uma amostra, né? Um grupo. Imaginem, sei lá, 20 para entrevistar. Então 20 é a sua amostra. Em estudos quantitativos, normalmente o pessoal faz o cálculo amostral.
né? Então faz um cálculo lá para saber quantas pessoas realmente ele tem que analisar. É claro que isso não é uma coisa necessária nos estudos qualitativos, mas também você não pode extrapolar. Você não pode fazer um estudo qualitativo, dizer que vai gerar uma boa evidência, uma boa percepção daquela população sobre um determinado tema, e aí analisar, por exemplo, 5 pessoas, 3 pessoas. Então isso às vezes não dá muito certo, e às vezes é um ponto que faz com que as revistas não aceitem o seu artigo científico para publicação. Então a questão da amostra já é um ponto importantíssimo aí. Normalmente as pessoas trabalham nesse contexto da amostra com a saturação de dados. O que é saturação de dados na pesquisa qualitativa? Quando você vai, por exemplo, você começa a entrevistar um grupo de pessoas. Aí você pergunta a primeira pessoa, ela lhe dá uma resposta. Você entrevista a segunda pessoa, outra resposta. Terceira, quarta, quinta, sexta. É quando você chega na sétima, oitava pessoa, você nota que as respostas começam a se repetir. Então isso a gente chama de ponto de saturação, ou seja, em que não há novas informações, novos dados em relação àquele tema. Então ali, né, diz que saturou os dados, e aí normalmente é interrompido ali a pesquisa e aí não se coletam mais dados. Então normalmente a amostra ela é definida por isso. Só a amostragem, que é como você vai selecionar essa amostra, ela é importantíssima, né, e eu vou falar disso para vocês. Mas antes disso, né, de uma forma geral, para resumir assim todas as teorias que nós temos em relação à pesquisa qualitativa, claro, você vai ter que coletar os seus dados. Então, você vai ter que coletar as informações para que você possa analisar. Danilo, como é que eu posso estar coletando os meus dados qualitativos? Então, você pode estar coletando, por exemplo, através de uma observação. Então você pode ir num determinado contexto e observar, por exemplo, o comportamento das pessoas, observar como elas realizam determinadas ações. Isso é um método, por exemplo, de coleta de dados para pesquisa qualitativa. Um outro método é a entrevista, que é a mais clássica, assim, né? Que é basicamente você selecionar um grupo de pessoas e ali você, para cada pessoa, fazer uma série de perguntas, que pode ser através de um questionário, né? Ou seja, em que a própria pessoa vai responder lá as questões, ou através de um formulário, né? Que você vai perguntar, a pessoa vai responder, e aí você vai anotar ou vai gravar. Eu vou já falar disso também, porque é um ponto que as pessoas estão pecando muito, né? Quando se trata de pesquisa qualitativa. Existem algumas ferramentas para facilitar a vida de vocês, então não é preciso sofrer dentro da elaboração dessa pesquisa qualitativa, não. Então, realizar entrevistas, né, também é bastante comum. E também é bastante comum as pessoas fazerem grupos focais, né? O que é que significa isso? Basicamente tem um ou mais, né, 2 ou mais pesquisadores ali que vão conduzir um determinado momento. Aí junta um grupo de pessoas, sei lá, que são relacionados aos participantes da sua pesquisa. Um exemplo de idosos, de crianças, de mulheres, enfim. Então tem um grupo ali, né, que ele tem algumas características em comum, e ali vai ser conduzido uma entrevista, uma discussão sobre alguma coisa. Mas o mais importante, né, além desse método de coleta de dados, que esses 3 aí eles basicamente resumem grande parte dos casos de como você vai coletar esses dados. Então você pode observar, você pode fazer uma entrevista individual, você pode montar um grupo focal e ali fazer uma discussão mais coletiva, né? Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, como vocês podem estar verificando aí na teoria. Mas o fato é que quando você vai realizar essa coleta de dados, e principalmente quando você for descrever como você realizou essa coleta de dados lá no seu trabalho, lá no seu artigo, né? Você tem que deixar o mais claro possível. Você tem que dar o máximo de informações a respeito de como foram coletados aqueles dados, que é um aspecto mais importante. Porque o que é que a gente precisa escrever no método de um artigo? Você tem que apontar principalmente o tipo de estudo, né? Onde, né, ele foi realizado, com quem foi realizado, como você coletou esses dados, dizer qual é o instrumento de coleta, a questão da análise dos dados, como você analisou, e
a questão dos aspectos éticos e legais, que eles são tão importantes quanto aqui dentro desse contexto. Mas os dois principais aspectos, assim, é claro, você vai realizar, sei lá, uma pesquisa exploratória, qualitativa, né? E aí você vai dizer o local, por exemplo, eu vou realizar numa escola, num hospital, em uma empresa, né? Então você está apontando o local, você está dizendo com quem, serão adultos, serão idosos. Você vai dizer como você vai coletar esses dados, que é o aspecto mais importante, tá? Esse ponto você tem que deixar muito bem claro na sua pesquisa qualitativa. Como você vai coletar esses dados? Você fez uma observação, você fez uma entrevista? Como você fez uma entrevista? Né? Quais perguntas foram feitas? Como você selecionou essas pessoas? Que é um aspecto muito importante que normalmente as pessoas não descrevem, né? Os pesquisadores não descrevem. E como você analisou esses dados? Porque, sendo bem sincero com vocês, tá, pessoal? Sendo bem sincero assim, vamos trabalhar com a sinceridade, né? Sendo bem sincero, as pessoas normalmente não param para estudar um pouco sobre a pesquisa qualitativa. Porque, assim como eu coloquei lá no post, lá no meu Instagram, a pesquisa qualitativa ela é mais difícil do que a gente imagina. Então, às vezes, as pessoas pensam que fazer uma pesquisa qualitativa é meramente você fazer uma entrevista e selecionar alguma daquelas respostas, colocar no trabalho, fazer um comentário lá, né, e trazer um artigo e fazer uma discussão e pronto. E não é só isso. Existem fases específicas para você coletar os dados, existem técnicas, existem recomendações, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, porque de nada adianta eu dizer como você vai analisar esses dados se você coletar eles de uma maneira errada, se você não souber reunir esses dados de uma maneira errada, porque você vai perder tempo, você vai perder investimento de, às vezes, algum recurso que você teve, e aí, às vezes, você vai acabar nem publicando esse artigo científico, tá? Devido a essas questões. Então, trabalhando aí na sinceridade mesmo, muitas pessoas não param para ver o que é a pesquisa qualitativa, como ela pode ser feita, né, de uma maneira adequada. E isso é o que prejudica a geração de evidência dentro da pesquisa qualitativa. Falando nesse aspecto de coleta de dados, aí as pessoas normalmente me perguntam assim: Danilo, quantas pessoas ou como eu posso coletar as pessoas, né, selecionar as pessoas para elas participarem do meu estudo? Porque normalmente, né, eu acho que vocês vão concordar comigo, a pesquisa qualitativa, a seleção das pessoas, né, dos participantes, ela é feita meio que de uma maneira aleatória. Né? E aleatório que eu digo não é lá da probabilidade, lá da estatística, não. O aleatório que eu digo, tu dá certo, aqui eu acho que tá legal. Então eu vou selecionar tu, vou fazer um convite, você ali também. Então as pessoas acabam fazendo assim, não é bem isso. E as pessoas acabam não dizendo como, né, o método que foi usado para selecionar essas pessoas, ou seja, os métodos de amostragem, né? Ou seja, como você fez para selecionar essas pessoas. Porque existem vários métodos para você realizar isso. Algumas eu coloquei aqui, tá? E eu vou explicar cada um deles para vocês verem que normalmente a gente não conhece isso. E que normalmente a gente não faz isso nos estudos qualitativos. E que se a gente fizesse, se a gente descrevesse e fizesse na prática, isso geraria um artigo científico de mais alto valor, tá, para você. Então, assim, o primeiro deles é chamado de intencional. Primeiro, o que é um método de amostragem, né? Então, imagine que eu tenho uma população de 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, imagine que eu vou selecionar 30 para eu realizar uma entrevista. Só que como é que eu vou selecionar essas 30? E esse como é justamente um método de amostragem. E aí ele pode ter um método intencional, ou seja, utilizar uma amostragem intencional. O que é que significa isso? A amostragem intencional, ela quer dizer basicamente que você vai selecionar um grupo de pessoas, né, nesse caso, que ela tenha característica em comum, tá? Que elas tenham características que sejam comuns, né, àquele grupo. Exemplo, imagine que eu vou fazer uma entrevista com as pessoas que já tomaram a vacina para o Covid-19, tá? Já que nós todos estamos inseridos aí nesse bolo. Então, vou realizar uma entrevista com essas pessoas. Então, é uma entrevista intencional. Eu não quero saber a opinião de qualquer pessoa. Eu quero saber a opinião de quem já tomou a vacina, né? De quem já recebeu a vacina.
Então, ela é uma amostragem, então só vou selecionar essas pessoas de maneira intencional. Elas devem ter uma determinada característica. Existe também a amostragem por cotas. O que é que significa isso? A amostragem por cotas, o que é uma cota? Né? Basicamente, ela vai se referir ao número de pessoas. Algumas literaturas até colocam a amostragem por cota como um subtipo de amostragem intencional. Porque as cotas, ou seja, o grupo de pessoas que você vai selecionar para a sua pesquisa qualitativa, ela deve também ter algumas características. Mas normalmente se trabalha com proporção, né? Quando se trabalha aí com cota. Como assim, Danilo? Imagine que eu vou, o mesmo exemplo que eu citei anteriormente. Então eu vou olhar, né? Eu vou verificar a percepção das pessoas sobre a vacina. Mas aí eu tenho uma determinada característica dessas pessoas, que eu só quero as pessoas que já receberam a vacina. E na amostragem por cota, por exemplo, eu iria selecionar um mesmo número de homens e um mesmo número de mulheres. Tá? Então a amostragem por cota, ela basicamente trabalha assim. E ela é muito mais específica. Então os critérios para você escolher, né, as pessoas que vão participar do seu estudo, elas são muito mais específicas do que na amostragem intencional. Então daí a grande importância de se conhecer e citar esse tipo de amostragem aí no seu estudo. Esses dois são os mais comuns, porque normalmente quando se vai fazer uma pesquisa qualitativa, você está buscando pessoas que elas tenham realmente uma mesma, né, uma determinada característica. Só que existem outras que pouco se fala dentro da pesquisa qualitativa, e isso é o que fere as pessoas em relação a gerar um artigo científico bom. Né? Por exemplo, existe um método de amostragem que é chamado de bola de neve, tá? De uma maneira geral. Né? Ou por indicação, né? Que como alguns gostam de colocar. O que é essa técnica de bola de neve? É basicamente assim. Imagine que eu vou selecionar um grupo de pessoas para fazer uma entrevista. Qualquer grupo, imagina aí pessoas da sua área. E aí eu seleciono a primeira pessoa, né? E eu faço a entrevista com ela, tudo bem. Aí eu digo assim, ó, o senhor, a senhora, poderia me indicar alguém que poderia responder essa mesma entrevista? Aí ela poderia dizer, ó, tem meu vizinho que também trabalha com isso, sei lá, depende do tema, né, que você está analisando. Mas aí a bola de neve, ela faz com que a pessoa que está sendo entrevistada, ela mesma indique outro participante do estudo. Né? Isso faz com que, por exemplo, a sua amostra ela não seja tendenciosa para um determinado grupo de participantes. Que você diminua a quantidade de viés, de erro, né, daquelas percepções. Porque imagine, se eu seleciono um grupo de pessoas, né, para me dar um parecer, uma opinião sobre um determinado assunto, se você vai buscar pessoas que estão no mesmo local, às vezes ela tem a mesma opinião, que é diferente de uma pessoa que mora em um local diferente, que frequenta uma instituição diferente. Então, quando o participante ele aponta, né, outras pessoas para responderem essa pesquisa, você diminui a chance de que você recaia em um viés, em um erro, em uma tendência desses seus resultados. Quando você descreve isso na pesquisa qualitativa, isso é um aspecto muito bom, muito positivo, porque ele vai elevar muito, né, o nível da sua pesquisa. Né? Então isso é mais uma técnica. Outra técnica, por exemplo, na amostragem, é o que a gente chama de máxima variação. O que é essa máxima variação? Dando um exemplo bem simples. Imagine que eu vou perguntar para você a opinião do clima. É uma coisa bem geral aí, mas imagine um tema na sua área. Vou perguntar a opinião do clima. Vocês concordam que se eu perguntar às vezes por uma pessoa jovem, ela pode me dar uma resposta completamente diferente de uma pessoa idosa? Se o seu objetivo não é analisar, por exemplo, a opinião de idosos, a opinião de adolescentes, a opinião de adultos, se você não está se restringindo especificamente a um grupo, é muito interessante que você varie esse grupo em relação às características. Então, por exemplo, imagine que eu vou perguntar sobre a dor que a pessoa sentiu ao receber a vacina. Você concorda que se eu perguntar só para homens, eu posso ter um tipo de resposta? E se eu perguntar somente para mulheres, eu posso ter um outro tipo de resposta? E se eu perguntar para os dois sexos, eu tenho
uma junção dessas percepções de uma maneira geral. Então isso a gente chama de máxima variação, ou seja, você, quando possível, claro, você variar as características da população o máximo que você puder, né? Porque ela vai dar uma visão bem abrangente sobre aquele tema, já que a gente trabalha com questões subjetivas dentro da pesquisa qualitativa. Então você tem um máximo de abrangência, você tem uma visão bem legal, bem abrangente em relação àquela sua pesquisa. E de uma maneira bastante semelhante, a gente pode fazer, quando possível também, né? E se isso não for atrapalhar, claro, a sua pesquisa, isso vai depender de caso a caso, a gente pode trabalhar com a amostragem chamada de negativa, né? O que é que significa uma amostragem negativa? Vamos supor que eu vou fazer um estudo com mulheres que tiveram câncer de colo de útero, tá? Então vou pedir a opinião delas em relação ao processo preventivo. Então, para eu analisar essa questão da prevenção, se elas acham que a prevenção é eficaz ou não, então eu poderia estar perguntando tanto para mulheres que já tiveram câncer de colo de útero, para mulheres que não tiveram também. Ou seja, eu estou analisando a perspectiva, né, de mulheres que tiveram câncer de colo de útero, mas também de mulheres que não tiveram, ou seja, a perspectiva negativa do caso. Imagine que eu estou analisando a percepção das pessoas sobre a corrida, a caminhada para prevenção de doença cardíaca. Então eu posso perguntar tanto para pessoas que já tiveram doença cardíaca e elas vão me dar um padrão de resposta. Eu fazia caminhada, isso não serviu de nada. Ou eu fazia caminhada, mas fazia inadequadamente, mesmo assim eu tive. E também para pessoas que nunca tiveram doença cardíaca, porque aí você vê os dois lados. E aí você consegue fazer uma discussão bem melhor, né? Amanhã a gente vai falar sobre isso. Então, por exemplo, esses métodos de amostragem, as pessoas colocam pouquíssimo nos estudos. É muito baixa a prevalência, né? Assim, a prevalência não quer de doença, mas é muito baixa a porcentagem, né, de pessoas que colocam esses métodos de amostragem, né, nos estudos de uma maneira geral. E você colocando, isso já é um diferencial para o seu estudo qualitativo, né? Não vai pensar, Danilo, mas você está querendo colocar coisas do estudo quantitativo no estudo quali. Nada a ver, pessoal. Isso daqui sempre fez e sempre fará parte de estudos qualitativos. O problema é que as pessoas não estudam adequadamente a teoria dos estudos qualitativos e aí acaba achando que a amostra ela pode ser de qualquer maneira, que você pode selecionar de qualquer forma os participantes do seu estudo. E aí depois de você selecionar, né, essas pessoas, aí você vai coletar os seus dados, vai realizar lá a entrevista, né, a coleta de dados de uma maneira geral, e aí você vai ter algumas fases, né, você vai observar, você vai coletar esses dados. Após coletar, lá no seu estudo, nós vamos ver como você vai fazer isso. Mas hoje você vai fazer uma descrição desses dados, vai fazer uma comparação entre grupos ou entre as informações que você coletou com a literatura, tá? Amanhã eu vou falar sobre isso. E essencial, que é o principal aqui do nosso curso, você vai analisar esses dados. E existem métodos de análise de dados. Existe análise etnográfica, hermenêutica, né? Análise de conteúdo, a baseada em teoria, a baseada em sistema indutivo. Tá? Então, assim, são várias técnicas. É claro que, de uma forma geral, grande porcentagem das pessoas trabalham mesmo com análise de conteúdo, que é aquele clássico que você vai selecionar lá as falas, por exemplo, na entrevista, e aí você vai realizar algumas etapas de análise, né, que vai envolver também a coleta de dados, mas aí você vai criar categorias, por exemplo, o que é clássico lá do método de análise de conteúdo proposto por Bardin, né, que é muito falado. Então são criadas algumas categorias, mas nós vamos ver que existem algumas perspectivas inovadoras, né, nesse sentido. É claro, você vai continuar com a análise de conteúdo, mas você pode usar outras perspectivas. Existem softs hoje, né, como eu vou falar ainda hoje e na aula de amanhã, que você pode estar auxiliando você, né, nessa análise de dados. Então, assim, como é que você... Pronto, você selecionou as pessoas, você coletou os dados.
Como é que você vai organizar esses dados de uma maneira geral, né? Então, por exemplo, se você fez observações de pessoas, de coisas em um determinado local, você vai pegar essas notas, né? Essas notas de campo que a gente chama, e vai expandir elas, né? Se você gravou o conteúdo, então você normalmente vai transcrever esse conteúdo. Nós vamos ver que existem algumas ferramentas, porque, pessoal, a gente está na era digital, né? Isso é uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Por exemplo, eu estou aqui dando um curso para vocês e vocês são de todo o Brasil. Então a gente está na era digital, a gente tem que aproveitar essas tecnologias. E aí eu ainda vejo muito as pessoas sofrendo um pouco hoje, né? Gravam às vezes horas de conteúdos e aí vão transcrever, tá? Que leva, diga-se de passagem, outras horas. Se você faz uma gravação, se você faz um vídeo, você pode, por exemplo, existem alguns softwares que você vai colocar a gravação e ele já vai transcrever para você. É claro que dependendo da qualidade da gravação, isso não vai ser perfeito, mas você pode testar, tá? Porque se der certo, você vai estar economizando um bom tempo aí. Você vai, por exemplo, depois de coletar esses dados, descrever quais são as características daquela população. Você vai codificar esses dados, que aí já entra um pouco na parte de análise, né, das suas informações. E essa codificação, né, é algo que as pessoas fazem há vários e vários anos da mesma maneira, né? E é por isso que a pesquisa qualitativa, às vezes, algumas pessoas acabam fazendo e acabam não publicando seu artigo científico. Acabam tendo essas discussões na internet que eu acho ridículas, dizendo que a pesquisa qualitativa não é importante ou não gera dado. É claro que ela é importante, tá? Mas aí você precisa de métodos, você precisa conduzir de uma maneira correta, né, para que ela gere uma informação importante para você. Por exemplo, na análise de dados, que é o principal ponto que nós vamos trabalhar na aula de amanhã, existe o processo de codificação, que, diga-se de passagem, é um processo muito trabalhoso. As pessoas que dizem que a pesquisa qualitativa não é trabalhosa, infelizmente estão fazendo de uma maneira incorreta a pesquisa qualitativa. Porque, como eu disse, as pessoas normalmente não estudam a teoria. As pessoas acham que é só fazer uma entrevista, anotar lá as respostas e aí, consequentemente, colocar algumas daquelas respostas no trabalho, fazer um comentário lá e acha que fez uma pesquisa qualitativa supimpa, mas não é assim. Fazer uma pesquisa qualitativa, depois de você coletar esses dados, você vai ter que codificar esses dados, seja de uma maneira manual ou agora, né, de uma maneira mais moderna, vamos colocar assim, com os de alguns programas, né, com os de alguns softwares, que eu vou falar sobre isso na aula de amanhã para vocês. Mas existe algum software, NVivo, Iramutec, que estão no boom, aí, estão no auge, né, da pesquisa qualitativa. Então já era aquela coisa, né, me desculpe aí se alguém ainda é dessa vertente, mas já era aquela coisa de você só trabalhar com análise de conteúdo única e exclusivamente no seu trabalho. Se você está na graduação, se você está principalmente em um programa de pós-graduação, um mestrado, um doutorado, com certeza, né, se você tiver uma orientação legal, no intuito de publicação, lógico, do seu artigo, porque se é para fazer um trabalho lá qualquer, engavetar, aí você pode fazer de qualquer maneira, mas se você quer fazer um trabalho aí com um certo esmero, um certo cuidado, né, um zelo, então você vai pesquisar perspectivas mais atuais, que no caso são os dos programas, dos softwares. E aí esses programas vocês podem pesquisar, tá? Não precisa acreditar em mim não, pesquisa os estudos qualitativos, aqueles clássicos mesmo, que tem entrevista. É claro que existem outros estudos qualitativos, como o estudo de caso, por exemplo, que eu vou falar sobre essas divisões na aula de amanhã. Mas aquele clássico mesmo, que é aquele que trabalha com falas, com entrevista, dê uma olhada nos mais atuais, né, no de 2019, 2020 para cá, que vocês vão ver que o pessoal está utilizando aí esses softwares, o NVivo, o Iramutec, que é gratuito, né, no caso aí do Iramutec. Então, assim, mas é claro, se você ainda é mais uma perspectiva um pouco mais tradicional, você pode estar fazendo manual, mas aí eu não aconselho. Assim como a recomendação que eu falei anteriormente, as pessoas, por exemplo, estão trabalhando muito, faz uma gravação. Quando faz? Quando não anota, né, tudo.
faz uma gravação. Aí ali tem que ouvir toda a gravação, aí vai digitando, né? Normalmente as pessoas fazem assim. Ainda não é, por exemplo, eu gravei 3 horas, não vai ser em 3 horas que você vai digitar isso daí, se você digitar. Porque às vezes você não vai digitar na mesma velocidade que a pessoa está falando. Então você tem que dar pausa, você tem que voltar. E aí é interessante, porque já existem alguns softwares, é isso que eu queria demonstrar para você, essa perspectiva inovadora, que você pode gravar a resposta da pessoa e ele já vai transcrevendo automaticamente, ele já vai colocando em texto, que você vai precisar demonstrar isso em texto, né, em vários casos. Então esses softwares vêm ajudar a gente. Tem pessoas que dizem, mas a pesquisa qualitativa está saindo fora de rumo, né? As pessoas não fazem mais a pesquisa qualitativa como deve ser. Não é que não fazem como deve ser, mas é uma atualização que é necessária, tá, pessoal? É necessária e está sendo, e as pessoas estão trabalhando, né, nessa perspectiva. E aí você pode me perguntar assim, Danilo, o que é que uma boa pesquisa qualitativa, de uma maneira geral, né, tomando por base todas essas considerações, ela deve ter? Então ela deve ter basicamente 3 coisas que são essenciais, 3 características, que aí nas minhas falas vocês sempre vão ver isso. Que é a questão da validade, ou seja, se você fez uma entrevista, por exemplo, para saber uma determinada opinião sobre um tema, o quanto que aquela entrevista ela é específica, ela é eficaz para realmente estar vendo a percepção daquele pessoal sobre aquele tema. E aí você pode estar trabalhando, né, com vários tipos de análise, com vários instrumentos, mas o interessante é que você tem um instrumento que realmente ele consiga captar aquela informação que você deseja, que é o tema da sua pesquisa. Tá? Então isso é basicamente a validade. E aí na aula de amanhã eu vou citar alguns métodos para você tornar a sua pesquisa mais válida, né? Mais abrangente de uma maneira geral. A questão da confiabilidade, né? Que ela se refere basicamente à questão dos dados, né? Aqueles dados eles foram coletados de uma maneira correta, né? Algo, por exemplo, que se discute demais na pesquisa quali é a interferência do pesquisador, tá? A interferência do pesquisador na entrevista, né? Naquele local. Porque imagine, eu estou aqui realizando uma entrevista com você. Automaticamente, dependendo do modo como eu falar, dependendo do tipo de pergunta, dependendo do ambiente, você pode sofrer influência na resposta que você vai me falar. Isso, por exemplo, é falado dentro da pesquisa qualitativa assim, ó. Imagine que você vai realizar uma pesquisa com professores para saber a opinião deles, sei lá, sobre a aula remota. E aí você vai pedir a opinião desses professores dentro da escola. Dentro da escola, por exemplo, eles têm uma maior possibilidade de dar uma resposta positiva em relação às aulas remotas. Que às vezes já não seria a mesma resposta se você fizesse essa entrevista, às vezes online ou pessoalmente, né, no domicílio lá. É claro que agora não é possível por conta aí da pandemia, mas é um aspecto, por exemplo, a ser discutido, né? Então, há alguns autores que dizem que essa interferência, né, que o pesquisador vai realizar na pesquisa é quase que impossível de não haver. Mas aí você pode criar alguns métodos para diminuir, né, consequentemente, essa interferência e aí gerar um grau de evidência bem maior. E assim como na pesquisa quantitativa, há uma tentativa de que haja possibilidade de transferência. O que é que significa isso, Danilo? Que aquele conhecimento gerado para aquela população, ela possa ser aplicado para outros locais, que normalmente é algo muito difícil da gente fazer em uma pesquisa qualitativa. Por quê? Porque normalmente as amostras são muito pequenas, normalmente são usados instrumentos não validados e às vezes errados de coleta de dados. Às vezes o processo de coleta e de análise de dados foi realizado de uma maneira inadequada. Então tudo isso faz com que a validade, a confiabilidade, principalmente a possibilidade de transferência, né, ela não seja atendida. E aí a evidência científica gerada ela se torna muito pequena. Tá? E daí uma das grandes dificuldades na publicação de estudos qualitativos, quantitativos. Algo, por exemplo, que vai prejudicar também nesses aspectos, como eu falei anteriormente, é como você vai coletar e analisar esses dados. Eu ainda vejo muitas pessoas com uma pilha de papel debaixo do braço
E aí fazer pesquisa qualitativa, e anotando aqui as respostas, ou entregando para as pessoas. Pessoal, a gente está na era digital. Então tá mais que na hora, você vai realizar uma pesquisa qualitativa, tudo bem. Imagine que você... Porque várias pessoas fazem o seguinte, ó, fazem uma pesquisa qualitativa e entrega lá o questionário para a pessoa responder. Se você está entregando para a pessoa responder, por que é que você não faz isso de uma maneira online, né? Envia aí por uma rede social, um WhatsApp. Ou se você deseja você mesmo fazer a entrevista, leva no celular, leva no tablet. Porque você pode gravar, você pode anotar, digitar as respostas que a pessoa disser. Porque aí você não vai ter dois trabalhos. Você vai levar uma pilha de material, de folhas debaixo do braço, e aí você vai anotar aquele monte de informação. Depois você vai ter outro trabalho que é digitar, ter outro trabalho para codificar. Então você já pula algumas etapas. Você realizando isso de uma maneira mais tecnológica, vamos colocar assim. Você anotar suas respostas no formulário, você já tem aquelas respostas digitadas. Então você já tem um banco de dados montado, pronto. Você só vai pegar aqueles dados e aí colocar no software, realmente já colocar direto no seu trabalho, dependendo de como você vai analisar esses dados. Então, assim, é outra dica essencial que eu dou a vocês, né? Parem de fazer, né, pesquisa com papel, né? Aquela questão do papel, tá anotando. É claro que quem gosta, né, e quem se sente mais confortável fazendo assim, beleza, né? Continue, e aí eu desejo sorte, basicamente. Mas se você quiser ter uma perspectiva mais otimizada, inclusive do seu tempo, eu recomendaria estar coletando no tablet. Não, se você coletar no papel, aí você vai fazer todas aquelas fases. Transcrever, digitar, né? Não vai mudar os seus resultados por causa disso. Sua pesquisa não vai se tornar com menos evidência porque você anotou num papel, né? Por exemplo. Então, isso não existe. Mas é só uma dica para você otimizar um pouco o seu tempo, que eu acho bastante válido. E aí alguns erros assim que eu acho que as pessoas sempre cometem, e isso, claro, prejudica muito o resultado da pesquisa, que algumas pessoas, por exemplo, né, já tocando em outra ferida que eu vou falar na aula de amanhã, as pessoas fazem muitos modelos mistos. O que é o modelo misto? Que é aquela assim, as pessoas dizem, vou fazer tal estudo com abordagem quanti-quali, né? Qualitativa e quantitativa. Às vezes as pessoas se enganam, porque assim, se você disser que vai realizar uma pesquisa quanti-quali, você vai ter que inserir uma análise qualitativa e vai ter que inserir uma análise quantitativa. Qual o erro das pessoas? O pensamento. Olha o pensamento, né? Que eu acho que alguém aí já cometeu esse erro, já pensou em cometer, mas eu já estou dizendo logo. Uma pesquisa quant, pessoal, você tem que inserir uma estatística. E quando eu falo de estatística, não é só uma estatística descritiva. Não é só você inserir uma porcentagem. Eu coloquei aqui uma porcentagem de masculino e feminino, do estado civil das pessoas que eu entrevistei. E aí eu vou chamar, e aí eu coloquei as respostas delas, né, em texto lá, as falas, né, da entrevista. E aí eu vou chamar de quanti-quali. Não. Se você só colocou uma estatística descritiva, só descrevendo os dados, a sua pesquisa é qualitativa ainda, ela não é quantitativa. Para ser quantitativa, você tem que inserir uma estatística inferencial, um teste de correlação, uma regressão, uma ANOVA, um teste que você permita tirar alguma conclusão a partir daqueles dados. Se você só coloca frequência e porcentagem, a partir daí você não está tirando conclusão nenhuma, você só está descrevendo os dados. Isso ainda continua sendo um estudo qualitativo. Então, para você que está me ouvindo aí, pare de chamar um estudo quanti-quali só porque você colocou uma tabela aí com algumas informações como porcentagem, por exemplo. Então, se você disser que vai fazer um estudo misto, né, com abordagem mista, que é o quanti-quali, você vai ter mais trabalho ainda, porque você vai ter que, para fazer de maneira certa, você vai ter que inserir uma análise qualitativa, como é o caso da análise de conteúdo, e uma análise quantitativa. E eu acho muito difícil você ter um estudo assim, na grande maioria dos casos, que você vai precisar, né, fazer essas duas análises, né, a não ser que seja um objetivo aí da sua pesquisa, mas normalmente as pessoas não trabalham assim. As pessoas apontam muito que está fazendo um modelo misto,
mas é de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. As pessoas, como eu disse anteriormente, isso é um problema grandíssimo. Não conhecem a teoria de uma pesquisa qualitativa. Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu vou fazer as recomendações de Bardan. Aí copia e cola um modelo que já viu lá em outro trabalho, né, da metodologia, faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas aí nem se deu o trabalho de ler o que é que o Bardan fala, o que é que Minayo fala em relação à análise de conteúdo. Tá? Quais as fases para fazer análise de conteúdo. Então as pessoas não conhecem. E, claro, se você não conhece uma coisa, você acaba fazendo ela de uma maneira errada, de uma maneira inadequada. E um outro erro que as pessoas cometem, que diminui a chance de publicação do artigo, é fazer o mais no mesmo. Então é basicamente fazer, né, pesquisar sobre um tema que às vezes as pessoas já sabem demais. Então às vezes, pesquisar, eu vou analisar a percepção dos profissionais da linha de frente do Covid. Né? As pessoas já estão cansadas, pessoal. O pessoal já sabe que está cansado, você já sabe daquela resposta ali. O ideal é que você vá fazer uma perspectiva nova, algo que ainda não foi pesquisado, né? Não foi analisado, porque é isso que é publicável, né? O novo. Não vai sempre recair naquelas mesmos modelos de questões, naquelas mesmas perguntas, porque infelizmente a possibilidade de publicação do seu artigo ele vai ser bem menor. Então, fazendo essas considerações, que é basicamente uma base, né, para uma análise qualitativa, na aula de amanhã a gente vai aprender como montar esse seu artigo científico qualitativo, que a estrutura geral ela é a mesma de outros artigos, com algumas exceções. Como ver a questão do método, principalmente na análise dos dados, né, na organização e análise dessas informações, que é a parte mais importante da análise qualitativa. Então eu vou ensinar você a utilizar um software como o NVivo, o Iramutec, que são importantíssimos e é uma perspectiva atual. Tá? E além disso, nós vamos falar daqueles métodos clássicos, análise de conteúdo e entre outros, né, os mais comuns em relação à análise qualitativa dos dados. Tá ok, pessoal? Então eu espero que a aula de hoje tenha aberto um pouco a sua mente para a questão de análise qualitativa e tenha tocado aí em você sobre algumas coisas, alguns erros que as pessoas normalmente cometem quando vão realizar um estudo qualitativo e isso acaba prejudicando a publicação do seu artigo. Tá ok, pessoal? Então espero que tenham gostado. Eu espero todos amanhã na nossa segunda aula sobre o nosso curso de análise qualitativa dos dados, tá? Um forte abraço, uma boa noite e até amanhã. Fiquem todos bem.